Olá pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz de poder gravar esse vídeo porque ele é, de certa forma, a realização de um sonho antigo, de uma ideia que surgiu lá atrás. Falar sobre água. Não falar apenas da água como elemento, mas buscar entender como a água pode nos trazer insights para a gente pensar sobre o nosso próprio comportamento. Ou seja, o que a gente pode aprender com a água e com as características dela que possam trazer benefício para o nosso dia a dia enquanto pessoas. Bora lá? Eu gosto muito de água. Eu gosto de água não só como um elemento para beber, matar a sede, se bem que eu nem sou tão fã assim de água pura para beber, mas eu adoro, por exemplo, cerveja. E a água é um item fundamental para a produção de cerveja. Além disso, eu também adoro tomar banho, não só do ponto de vista higiênico, mas eu adoro ficar num banho quente, relaxando. Eu sei que isso tem que ser revisto, porque afinal não é lá muito sustentável gastar litros e litros de água num banho, mas eu tenho que confessar que eu gosto muito de relaxar, de ter ideias, de recarregar minhas energias durante um bom banho. Também adoro nadar em piscinas, adoro nadar em rios, adoro nadar no mar, adoro me ver cercado por muita água. E reconheço também o benefício da água como, por exemplo, o elemento fundamental para a geração de eletricidade nas hidrelétricas e eletricidade que, inclusive, está nos permitindo gravar esse vídeo. Então é fato que eu gosto muito de água, acho que gosto até demais desse elemento água, e fiquei pensando um dia se não dava para a gente tirar alguns insights desse elemento que é tão fundamental para a nossa vida. Bom, talvez eu goste muito de água porque eu sou de peixes. Talvez. Mas, de qualquer maneira, muito tempo atrás eu pensei sobre esse ser água. E esse ser água, pensando na água como um ser mesmo, como um ser ainda que inanimado, mas um ser. Alguma coisa para se olhar com as suas propriedades e as suas particularidades com muito carinho. E também o ser água como um convite para que nós sejamos como a água. Mas o que é esse ser como a água? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho hoje neste vídeo. Bom, também essa ideia trouxe uma outra ideia, que era escrever um livro, né? Porque a gente chamou ele de Projeto Aqua, junto com a Rosana Dório, que agradeço muito por tantos ensinamentos que me deu. E talvez o livro, com o tempo, foi se modernizando e, quem sabe, ele não começa a ganhar forma, pelo menos neste vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre essas ideias. É fato que a água é o líquido mais precioso do planeta. E por conta desta particularidade de ser o líquido mais precioso, o líquido mais abundante, o líquido mais vital para nós seres humanos, será que não tem algumas coisas que a gente pode tirar de aprendizados deste elemento? Muitas coisas que eu vou falar agora, eu aprendi assistindo um documentário do Discovery Channel, uma série de documentários, na verdade, chamada Como Tudo Funciona. E existe um episódio chamado Água. Algumas curiosidades. A água é o início de tudo, né? Nós nascemos dentro da água, nós somos desenvolvidos dentro de um bolsão de água. Supostamente, a maioria das teorias defende que a vida começou dentro da água, portanto, a água pode ser considerada o início de tudo. A água também representa cerca de 55% do corpo humano. Então, só pela lógica, olhando a quantidade de presença dela no nosso corpo, já daria para concluir que alguma coisa importante a gente pode obter observando ela e as propriedades que ela nos traz. Também a gente pode lembrar que a água preenche 70% da superfície do planeta Terra. Então, nós temos muito mais água para percorrer no planeta do que necessariamente terra, né? Superfície sólida. E uma outra curiosidade é que existe 6 vezes mais água no céu sobre as nossas cabeças do que aqui, na superfície, onde a gente pode acessar. Interessante pensar nisso, né? Bom, portanto, dá para a gente imaginar o tamanho da importância da água só observando alguns desses elementos. E tem uma outra coisa muito legal que um pesquisador, um escritor observou sobre a água, a ponto de escrever um livro que acaba culminando em falar dessa importância. O livro é esse aqui. História do Mundo em 6 Copos, de Tom Standage, um livro muito bacana, em que ele fala de 6 grandes líquidos que podem contar um pouco da evolução da nossa sociedade, do nosso grupo, né, humano como sociedade organizada, mas ele vai falar de um 7º que é a água. Peraí que eu chego lá. O primeiro líquido que ele fala aqui é a cerveja, que é feita majoritariamente de água. A cerveja foi o momento onde as tribos nômades conseguiram encontrar uma forma de se manterem nutritivos sem precisar ficar andando de um lado para o outro. Porque eles podiam pegar os cereais, misturar com a água, fazer um processo de fermentação, aquilo
aquilo gerava uma espécie de sopa, mas era uma sopa alcoólica, e essa sopa podia, portanto, por causa do álcool, ser mantida sem estragar durante muito mais tempo do que os cereais que não estavam transformados em cerveja, porque eles acabavam apodrecendo, mofando ou sendo consumidos, por exemplo, por animais como ratos. Então a cerveja permitiu que o ser humano se estabelecesse um pouco mais em alguns lugares e começasse a montar o que seria ali o princípio das cidades. Depois a segunda bebida que ele vai falar é o vinho, que também é derivado, claro, da água, da uva e de outras plantas, de outras frutas, mas que tem na sua sofisticação, no seu jeito de beber mais fácil, podendo ser diluído também em água, né? Em Portugal a gente chama isso de água-pé, e isso permitia que as pessoas conversassem, sentassem, iam bebendo devagarzinho esse vinho, e isso melhorava as relações sociais e foi estabelecendo esse jeito humano de conversar. Bom, mais pra frente ele vai falar da importância dos destilados, dos uísques, dos rums, que até por durarem mais, por terem uma validade muito maior, permitiram um comércio maior e aí estabeleceram relações de expansão comercial e econômica entre nações que estavam geograficamente muito distantes, e isso também foi fazendo com que a geografia, a geopolítica do mundo fosse mudando. Ele fala muito sobre a importância do rum, por exemplo, no período de descoberta das terras, né, e de ocupação das terras aqui no continente americano pelos europeus. A terceira bebida que ele vai falar é o chá, e ele vai falar muito do chá como expansão de domínio imperialista, como estratégia, né, toda a estratégia britânica para a dominação da região ali da China, e depois o processo de trazer o chá da China para a Índia, que já estava ocupada pelos ingleses, para que não ficassem tão dependentes do comércio com a China. Tudo isso ajudou muito a repensar o homem e a sociedade de maneira mais econômica e com estratégias de mais longo prazo. Bom, o café é uma quinta bebida, né, um quinto copo líquido, que ele fala também na história do livro, e o café não é alcoólico, assim como o chá também não é, mas o café tinha uma coisa de trazer mais vivacidade. Na época do iluminismo, ele estava presente nas discussões, nos próprios cafés, né, enquanto estabelecimento, que começaram a ser montados nas grandes cidades europeias, e depois aqui também na América, e em algumas cidades também da Ásia, da África, no qual os homens se reuniam, homens e mulheres, mas majoritariamente naquela época, né, ainda os homens, para conversar mais avidamente. O café era mais estimulante do que o chá e do que as outras bebidas, que às vezes davam até um pouco de sono. Então ele representava esta aurora do iluminismo, do homem moderno, e que vai desembocar naturalmente na Revolução Industrial. E aí a sexta bebida, o sexto copo, é a Coca-Cola, né, como algo mais comercial mesmo, né? Aquela coisa de você pegar uma receita, expandir ela industrialmente, fazer propaganda para divulgar esse produto. Então é a chegada da propaganda, da publicidade, que faz com que o mundo inteiro acelere também os seus veículos de comunicação, rádio, televisão e, claro, mais recentemente, internet, as redes sociais. Então, legal assim a forma como ele fala do desenvolvimento do homem, claro que fazendo metáforas a partir desses 6 copos ou desses 6 líquidos. Todos eles muito dependentes da água. Bom, e aí ele dedica um último capítulo a um 7º líquido, que na verdade é a base de todos eles, que é a própria água. E ele fala que se cada um deles foi mostrando um período do desenvolvimento da sociedade e do homem como espécie organizada, a água é o futuro. Quem tiver acesso à água, quem tiver grandes reservas de água e souber o que fazer com isso, talvez vai ter mais poder no futuro que qualquer outro elemento que até hoje é considerado um elemento econômico, como o ouro ou como, eventualmente, os elementos radioativos. A água é tão necessária à sobrevivência que quem possuí-la no futuro realmente tiver acesso e formas de organizá-la e de fazer dela um bem, vai realmente ter o poder. Bom, isso é um pouquinho de história. Mas o que a gente vai aprender com a água enquanto elemento, enquanto ser? Vamos lembrar de uma coisa básica? Para começar, a água tem uma característica fantástica. Ela pode se estabelecer em 3 estados completamente diferentes. Líquido, que é o estado em que ela se encontra aqui na temperatura ambiente, onde nós, seres humanos, também nos sentimos à vontade, ali entre cerca de 5 graus até mais ou menos 40, no máximo 50 graus. Sólido, que é quando ela se condensa a baixíssimas temperaturas, especialmente quando ela atinge o ponto crítico 0 graus Celsius, para baixo disso, e ela fica sólida.
e no estado gasoso, né? Quando ela atinge uma temperatura tão alta que as moléculas dela se expandem e ela deixa de ter uma densidade em que a gente possa tocar e segurar ela na mão. Ela até pode ser controlada num espaço, mas ela basicamente flutua. Ela basicamente, inclusive, sobe, formando, por exemplo, as nuvens. 3 estados. Olha que bacana isso, né? Isso me trouxe o entendimento de que a água de cara já nos ensina sobre 4 valores importantes. Flexibilidade, integridade, porque mesmo alterando os seus estados, ela não deixa de ser quem ela é na essência. Possibilidades, porque ela abre uma série de caminhos ao ter 3 estados de presença, de composição. E movimento, porque na alteração desses estados ela traz movimento. Primeiro eu vou falar da flexibilidade, que por si só já vem quando a gente pensa nos 3 estados. Olha a importância da gente aprender a ser flexível na vida. Quantas vezes cada um de nós não precisou alterar um pouco aquilo que achava que era a sua condição máxima, inevitável, imutável, e de repente teve que aprender a flexibilizar? Por que a gente não pode ser como a água, já que ela nos compõe, inclusive, e aprendermos a flexibilizar? Tem uma frase muito legal que eu pesquisei e que fala sobre água e ilustra essa importância da flexibilidade. Diz que quem nunca altera a sua opinião é como água parada e começa a criar répteis no espírito. Essa frase é de William Blake. Logo, vamos aprender como a água a ter flexibilidade. O outro ponto é a integridade. Estado líquido, sólido, gasoso, não importa, ela continua sendo água. Mesmo no estado sólido, onde a gente pode inclusive pegá-la e eventualmente manipulá-la, a água, por mais que ela ocupe mais espaço, ela tem menos densidade. É por isso, por exemplo, que os icebergs e o cubo de gelo flutuam sobre a água em estado líquido, porque ele ocupa mais espaço, mas com menos densidade. É uma brincadeira, claro, mas olha que inteligente, né? Por que a gente também não pode ser inteligente e o tempo inteiro nos mantermos íntegros, com clareza dos nossos valores, numa solidez, não do ponto de vista de estar engessado, porque já aprendemos que temos que ser flexíveis, mas de sermos íntegros do ponto de vista de é nisso que eu acredito e eu posso até flexibilizar o meu comportamento, mas eu não mudo os meus valores. Aliás, tem uma frase do Benjamin Franklin muito interessante sobre integridade, que diz o seguinte: tome conselhos com o vinho, mas decisões com a água. Outra coisa muito legal sobre integridade tem a ver até com o documentário do Discovery Channel, quando eu descobri que a água tem uma integridade tão grande, que ela nunca muda a densidade dela em estado líquido, mesmo que ela seja extremamente comprimida. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente lembrar daquela fórmula que força é igual a massa vezes aceleração, ou versus a aceleração, a água pode se tornar o mais rígido dos elementos. Tanto que a água é usada, por exemplo, para cortar lâminas de aço na indústria automobilística, porque se ela for comprimida numa pequena passagem e receber uma força tamanha que faça com que ela acelere extremamente rápido e passe por esse orifício nesta velocidade alta, a força que isso vai ganhar faz com que a água, por exemplo, corte uma chapa de aço, porque ela não consegue ser comprimida mais do que o que realmente ela cabe dentro daquele espaço. Ou seja, se você pegar 1 metro cúbico de água e ficar apertando ela, usando, sei lá, qualquer equipamento, você vai conseguir comprimi-la até um certo ponto, mas você não vai conseguir comprimi-la mais do que o espaço de 1 metro cúbico que ela ocupa, porque senão ela vai estourar esse equipamento, vai achar uma fresta, porque ela tem uma integridade própria que não permite que você, no estado líquido, mude o espaço que ela ocupa, porque aquele espaço é dela. Mas você pode usar ela, por exemplo, para criar um jato mais potente até e mais preciso que um raio laser. O outro ponto são as possibilidades que a água traz. A água pode ser bebida pura, ela pode ser misturada com outros líquidos, ela pode ser misturada com outros alimentos e virar um suco, virar uma vitamina. A água pode ser usada para limpeza, por exemplo, de uma casa, ou até mesmo para a indústria, como a gente falou agora, sendo usada como um corte, né? Como um corte preciso, um elemento de corte preciso de uma peça tão dura como uma chapa de metal, por exemplo. Você pode fazer tinta com ela. Enfim, a água pode ser salgada no mar, pode ser doce nos rios, pode ser gasosa se você gostar de beber água com gás. Ela já vem gasosa em algumas fontes. São muitas possibilidades. Aliás, sobre possibilidades, eu encontrei uma frase muito bacana. A água e o tempo têm papéis importantíssimos na nossa vida, pois os dois sabem levar e trazer
novos horizontes. Essa frase de Enio Pereira fala muito sobre as infinitas possibilidades que o ser água nos traz. E por que nós, seres humanos, não podemos também aprender a olhar para as possibilidades, a aceitar o novo? Por fim, água é movimento. A água está sempre em movimento. Se ela está se transformando em estado sólido, ela fez isso a partir do estado líquido. Se ela está se transformando em gasoso, ela fez isso a partir do estado líquido. Mas ela pode também voltar ao estado líquido a partir do gasoso, a partir do sólido. Movimento. E a vida é feita de movimento. O coração bate o tempo inteiro. O cérebro faz sinapses, conexões o tempo inteiro. Nós respiramos o tempo inteiro. Tudo na vida é movimento. Aliás, sobre isso tem uma fábula bonita que diz que um rio que percorreu uma grande quantidade de território, passou por vales, passou por pedaços com curva, por pedaços retos, de repente, conforme foi se aproximando do litoral, se viu diante do oceano, daquela coisa imensa e morreu de medo, porque ele ia virar nada, aquele riozinho diante do oceano, mas na hora que ele viu, já vinha o movimento e ele foi para o oceano. E quando ele chega no oceano, na verdade, ele descobre que ele não deixou de ser rio. Na verdade, o movimento fez com que ele se transformasse também em oceano. A vida é movimento e muitas vezes um movimento que nos gera possibilidades ainda melhores do que aquelas que nós temos. Como disse uma vez o escritor Victor Hugo, a água que não corre forma um pântano. A mente que não trabalha forma um lodo. Mas a última coisa que eu queria propor é pensarmos um pouco na fórmula da água. E da fórmula da água, talvez a gente possa tirar também uma fórmula para a nossa vida, além desses 4 valores que a gente já falou. H2O. Praticamente todo mundo lembra dessa fórmula. 2 moléculas de hidrogênio, 1 molécula de oxigênio. Mas talvez a gente possa pensar esse H2O como uma outra fórmula. Honestidade, humildade, oração. Honestidade. A gente precisa ter honestidade com a gente mesmo. Eu preciso ter honestidade comigo mesmo. Entender quem eu sou, o que é que realmente importa para mim, quais são os meus valores, qual é a minha missão nesse mundo. Essa honestidade vai me trazer autoconhecimento, e esse autoconhecimento vai me fazer perceber melhor quais são os meus dons, quais são os meus talentos. Esses dons e esses talentos vão me ajudar a entender com muito mais clareza qual é o meu propósito. Honestidade. Talvez seja o primeiro ponto que a gente deva olhar quando a gente pensa em H2O e aprender alguma coisa com a água. Porque a água, ela pode até se sujar, mas ela também pode ser limpa. Porque a essência dela, a água, está ali. Qualquer outro elemento que esteja misturado com a água, mesmo que seja um elemento que a contamine, não é água. A essência da água está ali, H2O. E essa honestidade que a gente pode aprender a ter também na nossa vida conosco, pode fazer com que a gente também passe a ser mais honesto com os outros, porque eu passo a oferecer para o outro a minha verdade. Eu ofereço a ele a minha essência. E se eu ofereço a minha verdade, nunca vai faltar. Não vai cansar, porque a minha essência e a minha verdade não me cansam, porque é algo que brota dentro de mim. Mas são 2 Hs, lembra? O primeiro a gente pode pensar como sendo o H de honestidade, mas o segundo H eu proponho que seja o H de humildade. Humildade diante do mundo, humildade diante das pessoas, humildade diante dos projetos. Humildade não é subservência, humildade não é pisa aí em mim, humildade é como é que eu posso ser útil. Humildade é evoluir, é aprender, humildade é se adaptar, humildade é ter generosidade, inclusive de se colocar no estado que a situação precisa, seja ele líquido, sólido ou gasoso, seja ele um estado de mais atenção, de mais ênfase, seja um estado de mais brandura, seja um estado de mais silêncio, seja um estado de força, seja um estado de reflexão. Eu me adapto, com a minha humildade eu me adapto às situações. Uma coisa interessantíssima das moléculas de água é que elas se atraem e elas se comprimem se for necessário. Elas têm a humildade de trazer umas mais próximas das outras. Mas se for preciso depois, elas se soltam. Aliás, sobre humildade, é interessante falar que a água é o elemento que tem a segunda maior capacidade térmica na natureza. A água só perde para a amônia. Ou seja, ela tem a humildade, inclusive, de ter uma variação conforme a necessidade. Não é como eu quero. É como a situação precisa. Bom, mas até aqui a gente falou de 2 Hs, mas ainda está faltando o O.
de oxigênio, mas também de oração. Até porque duas moléculas de hidrogênio juntas ainda não são água, são apenas um isótopo. É quando elas se juntam, essas duas moléculas de água, ainda um isótopo, com uma molécula de oxigênio, que ela vira água. E é quando a honestidade e a humildade se juntam com a oração que nós passamos a ser um ser completo e podemos aprender também a ser como a água. Oração aqui não precisa ser entendida como um veículo de religiosidade. Aliás, oração, ação. Para orar, eu preciso agir. Mentalmente, verbalmente, fisicamente, mas eu preciso de ação. A oração é a gente buscar a conexão com os nossos objetivos. Oração é tornar o propósito em resultado, é sair da intenção e ir para a ação. Lembra do ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Mas precisa bater, precisa agir. Então a oração não precisa ser ligado necessariamente à espiritualidade, ainda que a espiritualidade seja uma ótima forma de agir, de buscar também a conexão com a sua honestidade, de reforçar a sua humildade. Os elementos trabalham juntos, né? Mas oração é, antes de tudo, se conectar, e conexão pede ação. Lembra da história do movimento que a gente viu lá atrás com a água? Como último aprendizado, para termos com esse ser, o ser água, a gente pode pensar nos extremos, né? A água também é ruim quando ela é extremada. Seja extremada pela escassez, né? Então, o extremo da ausência, porque a falta de água leva à desidratação, e a desidratação, quando persistir dentro do organismo, vai levar à morte, à falência desse organismo, mas também o polo do excesso. O excesso de água, se eu beber muita água mais do que o meu organismo precisa, eu tumultuo a estrutura do meu organismo. Aliás, o excesso de água pode levar, inclusive, ao afogamento, a uma avalanche, a um tsunami. Até mesmo nisso, a água nos ensina que o equilíbrio faz sentido. Não é equilíbrio de ponto do meio, porque lembra que ela tem flexibilidade. Se for preciso ir para o estado do gasoso, ela vai. Se for preciso ficar no líquido, ela fica. E se for preciso se solidificar, ela também é capaz. Mas é equilíbrio enquanto estar do jeito certo para ser mais útil para a situação. A ONU vem alertando muito sobre o fato da água ser um bem finito no nosso mundo. Aliás, a quantidade de água do mundo é finita, assim como a vida é finita. Há um cálculo de que, em média, as pessoas consomem 200 litros de água por dia. E claro que isso vai variar muito de região para região, de cultura para cultura, mas é uma média. Mas ela também diz que essa média podia ser reduzida para 50 litros por dia. E aí aqui a gente não está falando de uma economia imposta, mas de uma economia inteligente. Em alguns lugares é preciso talvez consumir mais de 200 litros de água por dia, por ser humano. Mas em outros talvez possa ser menos até do que 50. A questão aqui, portanto, não é fazer uma imposição de modelo, mas é convidar uma reflexão. Do mesmo jeito que a gente pode pensar o quanto de água efetivamente precisamos na nossa vida, a gente pode pensar o que a gente precisa sobre tudo. Sobre ser aprovado pelos outros, sobre o quanto eu preciso ter de bens materiais, sobre o quanto eu preciso ter de rancor. Será que eu preciso ter tanto assim? Ou não tem coisa que eu posso deixar ir como a água? Bom, para finalizar, eu queria tomar a liberdade de ler um poema que eu escrevi há alguns anos atrás, quando eu nem tinha o projeto de falar sobre o ser água, mas em que eu falei de água. Na verdade, eu morava em Portugal quando eu escrevi esse poema e eu refletia muito, eu morava de frente para o mar, então eu via aquele monte de água e aquilo ia me fascinando e aí eu escrevi um poema chamado Casa d'Água. Eu publiquei esse poema num livro chamado Quando Comi o Cérebro de Sócrates, que foi lançado em 2006. E eu vou tomar a liberdade de terminar esse vídeo lendo esse poema. Casa d'Água. A casa de água onde moro é tão mutável que me permite reconhecê-la todos os dias. Acompanha minhas jornadas e tendências. Minha casa de água muda com o vento. Desliza por suas próprias paredes, abre e fecha suas janelas de forma a permitir a passagem da luz por toda sua transparência. A pureza cristalina de minha casa de água sacia minha sede visual e me descansa. A casa de água onde vivo não se vê, não se toca nem se desenha nela. Ela se desenha à mercê do dia de sol. Quando chove, minha casa de água se precipita também.
Desfaz-se em gotas e me dá abrigo, torna-se meu teto e me aquece os pés. A casa de água onde durmo bloqueia os pesadelos poluídos que tentam me afogar. Purifica meus sonhos e me nina no balanço de suas ondas. A casa de água onde respiro navega dentro de mim. Me expõe ao mundo e o traz a meu lado para que eu sempre possa ser um oceano dentro do rio a correr em direção ao meu mar. Obrigado e vamos aprender a ser um pouco mais como esse ser, a ser água. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!